Salve galera, tudo bem com vocês? Por aqui estaremos falando sobre sistemas operacionais, mais especificamente o Linux, né? E sua distribuição Ubuntu. Vamos apresentar para vocês a interface gráfica, visto que no vídeo passado, se você vem assistindo aqui na playlist, né? Nós fizemos a instalação do Ubuntu em cima de uma máquina virtual, utilizando o VirtualBox, e hoje a gente vai falar mais especificamente das características do Linux e dos seus principais comandos, tá? Então, o que é o Linux? É um sistema operacional, assim como o Windows e também o macOS da Apple, né, que possibilita a execução de vários programas, de aplicações, né, em um computador e outros dispositivos, notebooks, né, e assim por diante. Tá? O Linux pode ser livremente modificado, porque ele é software livre, de código aberto, né, e além de ser modificado, ele pode ser distribuído, por isso que existem várias distribuições com base no Linux. Tá? Então a gente pode falar ainda que o Linux é o nome dado ao núcleo do sistema operacional. Por isso que você não encontra, né, a distribuição Linux com esse nome. Tá? Ele vai ter vários outros nomes, mas o kernel, que é o núcleo desse sistema operacional, ele é baseado no Linux, na tecnologia, tá, de desenvolvimento do Linux. Então o kernel ele é esse conjunto de instruções que nós já vimos aqui também em aulas passadas, que gerencia, tá? Faz o controle e o gerenciamento do processador, da máquina, né? Do sistema de memória, do disco de armazenamento, né, permanente, dos dispositivos de entrada e saída. Então, o kernel é esse núcleo que gerencia todos esses fatores aqui do computador, tá bom? Então, por isso, quando a gente fala Linux, a gente está se referindo ao kernel, ao núcleo do sistema operacional. E aí, com isso, existem várias distribuições. Considerando que o kernel, por si só, não tem uma utilidade prática sozinho, né? Ele gerencia, mas ele precisa de complementos, né? É preciso uma série de programas adicionais, né? De compiladores, de interpretadores. Então, podemos dizer que existem várias distribuições que são baseadas no núcleo Linux, as quais aderem à licença pública geral, a GPL, que é a licença que permite você fazer adaptações com base na comunidade. Então, o Linux tem uma comunidade imensa, né, no Brasil e no mundo, que contribui para as melhorias do sistema operacional. E com base nesse núcleo, tá, Linux, geraram distribuições como o Ubuntu, que é o que a gente vai conhecer aqui, tá, Debian, Linux Mint, Fedora e assim por diante. Né? Aqui a gente trouxe somente os principais e a gente vai estar investigando aqui, como nós fizemos a instalação do Ubuntu no vídeo passado, a gente vai estar mostrando a interface gráfica e a linha de comando, que são as duas formas de você interagir com o sistema operacional Linux, tá bom? Interação com Linux, então, ao operar um sistema operacional Linux, você precisa usar um shell. Que é o shell? Ela é uma interface que fornece acesso aos serviços do sistema operacional. Então, a maioria das distribuições Linux implementam agora uma interface gráfica do usuário, que a gente chama aqui de GUI, né? GUI, como shell. Então, a interface gráfica ela atua como sendo o shell que recebe os comandos via teclado, via mouse, né? Que o usuário utiliza, né? Para solicitar serviços do sistema operacional. Então, a interface gráfica ela facilita, né, a experiência de uso, de usabilidade do usuário. Por isso que o Windows ganhou tanta popularidade, porque ele trouxe uma interface bastante amigável, e o Linux depois trabalhou nisso também, para ter uma interface fácil de utilizar. Então você pode sim utilizar o Linux através de interface gráfica, porque muitas vezes as pessoas pensam que o Linux é somente via comando, né? Porque tem muita gente que gosta de utilizar o Linux por conta dessa facilidade de emitir comandos, tá? Então, dependendo da sua tarefa, também é recomendado que você conheça, né, a interface de linhas de comando. Aqui a abreviação CLI, né, que é a interface de linhas de comando. Você emite os comandos diretamente, né, para o sistema operacional executar as operações. Então, muita gente que já tem domínio, que gosta, né, de utilizar essa interface por ganhar tempo, por praticidade, por você ter controle das ações que você desempenha dentro do sistema operacional, então domina, né? A gente vai estar trazendo aqui os principais comandos dessa interface de linha de comando, tá bom? Então são essas duas maneiras que você pode estar interagindo com o sistema operacional. Falando da interface gráfica do Ubuntu, que nós instalamos no vídeo passado, quando você entra aqui, né, aqui tem a barra vertical à esquerda, onde nós temos aqui o navegador, mas temos aqui a parte de arquivos, que quando você clica nessa pasta, ele abre aqui o diretório
de arquivos, começando pela pasta pessoal, que é o home, né, do usuário. Aí tem a área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, né, algumas pastas que já vêm pré-definidas. E a gente entende aqui que ele como sendo um explorador de arquivos, parecido com o que tem no Windows, né? Aqui a gente tem esse diretório para você explorar os arquivos do seu computador através desse menu, tá? Um outro ponto importante também é o Ubuntu Software, né? Quando você clica aqui nesse ícone aqui, né? Ele abre aqui os aplicativos para você explorar, para você baixar, né? Ler os comentários, as descrições de cada um dos aplicativos. Você pode estar fazendo a instalação aqui. Como você pode aqui nessa aba, né, instalado, conhecer quais são os aplicativos que já estão instalados no seu sistema operacional e como você também pode fazer as atualizações aqui, tá? Então é interessante, né, você conhecer aqui os aplicativos que estão disponíveis, que você pode estar atualizando, desinstalando, né, através dessa opção do Ubuntu Soft, que se assemelha muito ao Microsoft Store, né, onde você verifica lá os aplicativos, pode excluir, adicionar, né, baixar novos aplicativos através dessa plataforma, tá? Tudo isso utilizando a interface gráfica do Ubuntu. Opções e configuração. Depois que a gente explora eu recomendo que vocês acessem, né, depois que você já instalou o seu sistema operacional, cada uma das opções. Aqui embaixo vai ter a parte das aplicações, que é como se fosse um menu, né, um menu iniciar, onde você verifica, né, as aplicações, faz pesquisa dentro do sistema operacional. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que no canto superior direito tem aqui a parte de opções. Quando você clica aqui, ele abre aqui as opções para você regular o volume, né, do alto-falante do seu computador, a parte de conexão, se é cabeada, né, a bateria, se estiver via notebook, né, configurações, essa parte aqui é o que eu ia mostrar para vocês. Você pode bloquear aqui, claro, né, bloquear o seu computador para você sair, deixar ele na tela de bloqueio, como você pode desligar ou reiniciar através dessa opção. Mas o que a gente vai clicar aqui, ó, em configurações, e aí ele abre essa janela das configurações, onde você gerencia a questão da rede, né, conexão via Bluetooth, plano de fundo, aparência, notificações, pesquisa, a questão das várias tarefas que podem estar abertas, aplicativos, privacidade e assim por diante. Tudo isso nas configurações. Perceba que a gente está acessando através da interface gráfica. Beleza? Tudo bem? Ficou bem entendido até aqui? Vamos falar então agora do terminal do Ubuntu, né? Então, quando a gente fala do Linux, né, ele é conhecido por ter um terminal para você entrar com os comandos. E aí, quando você está com o sistema operacional aqui aberto, para você abrir esse terminal de forma rápida, você pode estar utilizando essa tecla de atalho, Ctrl Alt T, né? Então ele abre aqui o terminal para você começar a entrar com os comandos, né? Então, alguns comandos a gente vai estar trazendo aqui, alguns dos principais, mas na descrição desse vídeo eu vou deixar uns 2 links aqui, 2 ou 3 links relacionados aos comandos do Ubuntu, onde tem muitos outros comandos, não dá para a gente trazer todos aqui, tá bom? Então é aqui nesse terminal, quando você digita essa tecla de atalho, que ele abre para a gente entrar com os comandos. Mas o que é então o comando do Linux, né? Ele é um programa que você executa diretamente na linha de comando, o tal do CLI, né, que nós vimos, e aí a gente pode entrar com os comandos. Então você digita o comando na CLI, em seguida a interface processa a instrução que você está solicitando e realiza o comando solicitado. No Linux, os comandos são executados no terminal, como nós abrimos agora há pouco, e existem aí vários comandos para realizar uma série de tarefas, instalação de pacotes, né, normalmente é utilizado para isso, gerenciamento de usuários, manipulação de arquivos, tudo isso você consegue fazer através do terminal do Linux, tá? Vamos trazer então aqui o primeiro comando. Digamos que eu abri aqui o meu terminal e aí eu tenho esse comando aqui, o ls, né, que lista todos os arquivos do diretório. Você entrou no diretório e não sabe quais são os arquivos que estão ali dentro, então você pode entrar com esse comando aqui, ls, e aperta o Enter, né? Então vamos supor que eu entrei aqui, ó, no meu terminal, coloquei aqui ls, apertei o Enter e aí ele me mostra aquelas pastas. Não sei se você lembra que a gente viu agora há pouco, lá na parte de arquivos, né, aquele diretório com aquelas pastas, área de trabalho, downloads, modelos, né, documentos, imagens e assim por diante. Então ele mostra todas aquelas pastas, né, que são diretórios dentro do meu computador, tá? Então ele lista todo mundo aqui para mim. Tem também um outro atalho que é o ls-lh, que é esse aqui, ó,
que ele mostra o tamanho de cada um desses arquivos, desses diretórios. Olha, então, quando eu entro aqui com ls-lh, ele traz para mim todo mundo novamente, mas percebo que agora ele está listado, né, com a data de criação, né, com a última modificação aqui, o tamanho, né, no caso, são todas pastas que estão, né, criadas pré-definidas, então não tem muita modificação, não houve a inserção de documentos aqui dentro, mas ele traz aqui o tamanho dos arquivos com a data, né, com a hora e tudo mais. Tá? Então, ele mostra o detalhamento de cada um dos arquivos, diferente do ls, que ele mostra somente aqui o nome dos arquivos, tá? Do diretório. Outro comando que a gente vai ver aqui também bastante conhecido é o cd, né? Acessa uma determinada pasta, um diretório. Então, vamos supor que eu estou aqui, né? Ó, listei todo mundo, apareceu para mim todas as pastas e eu quero entrar no documentos. Né? Eu estou aqui no diretório e quero entrar nessa pasta documentos. Então, eu vou colocar aqui ó, cd documentos, né? Cd espaço documentos, e aí ele já entra nessa linha aqui de baixo, ó, dizendo que eu já estou agora, acabei de entrar na pasta documentos através do terminal. Tá? Então, percebo que eu utilizei o cd, a pasta que eu queria, né, que é o diretório, e ele já entrou aqui em documentos. Tá? Aí vamos supor que eu estou em documentos, e aqui dentro de documentos tem uma outra pasta. Tá? Vamos supor que eu tenho a pasta trabalhos. Ó. Então, cd, trabalhos, e ele já mostra. Já entrei em documentos, e agora acabei de entrar na pasta trabalhos. Tá? Isso utilizando o cd duas vezes. Ó. Utilizei, né? Eu poderia ter feito de uma vez, cd, documentos, barra, trabalhos. Ele já entraria também direto nesse diretório aqui, dos dois, documentos e trabalhos. E aí, se eu quiser voltar para o diretório acima, eu estou aqui em trabalhos, quero voltar para documentos. Então, eu tenho um cd, espaço, ponto, ponto, tá? Que é esse aqui, ó, cd, espaço, ponto, ponto, aí ele volta para o diretório acima, ó. Digitei aqui o cd, ponto, ponto, e ele voltou, ó, saiu de trabalho e voltou para documentos. Se eu fizer isso novamente, ele sai e volta novamente aqui para o home, aqui para onde eu estava inicialmente, nesse nível aqui, tá bom? Tranquilo? Tome nota que é importante conhecer esses comandos. Outro comando que a gente vai ver aqui é o pwd, tá? Comando para encontrar o caminho para o diretório atual. Vamos supor que você não sabe onde é que você está, você foi navegando, entrando em várias pastas, e de repente você não sabe o caminho até chegar onde você está no seu diretório atual. Então você coloca aqui, ó, pwd, eu estava aqui em documentos, ó, pwd, ele mostra home, Marcel, documentos. Tá? Então esse aqui é o caminho, mostra o caminho do diretório atual onde você está. Você quer pegar o endereço todinho, então você coloca pwd e aí ele já traz, né, o seu diretório atual. Tranquilo? Outra linha de comando que a gente vai trazer aqui é o cp, né, para gerar cópia. Tá? Permite copiar arquivos de um diretório para o outro. Então eu quero copiar um arquivo, né, de um diretório para outro, eu utilizo ele. Tá? Para copiar um arquivo do diretório atual para outro, digite cp, seguido do nome do arquivo que você deseja copiar, tá? E o diretório para onde você quer enviar essa cópia. Então, perceba que ele vai fazer uma cópia desse arquivo em outro diretório. Trazendo aqui esse mesmo exemplo, ó, vamos supor que eu digitei aqui, ó, cd, entrei aqui documentos, barra trabalhos. Então, perceba que eu entrei direto em documentos e lá dentro de documentos entrei em trabalhos. E lá em trabalhos eu tenho esse arquivo aqui, ó, teste.txt. Esse arquivo está aqui dentro da pasta trabalhos. E eu quero copiar ele para outro diretório. Então, como é que eu faço? A gente vem aqui, ó, cp, né, o cp que nós vimos, teste.txt, que é o nome desse documento aqui, e aí eu dei um espaçozinho e disse qual é o diretório que eu quero fazer a cópia dele. Home, Marcel, modelos. Então ele vai criar uma cópia desse arquivo e colocar dentro desse diretório aqui. E aí se a gente for acessar lá o nosso arquivo, nosso diretório, né, ele vai mostrar aqui, ó, que está dentro de modelos esse mesmo arquivo. Então ele gerou uma cópia. Eu tenho agora tanto o teste.txt nesse diretório aqui, né, documentos, trabalhos, aqui dentro de trabalhos, como agora eu também tenho esse mesmo arquivo dentro de modelos, que está aqui dentro de Marcel Home, né? Certinho? Então eu fiz uma cópia desse arquivo que estava nesse diretório para esse outro diretório aqui, com esse comando, tá? O cp, tá? Esse aqui de baixo fez a cópia do arquivo para esse diretório aqui. Tudo bem? Ok? Vamos continuar falando do cp para outra finalidade, para copiar o conteúdo de um arquivo para um novo arquivo no mesmo diretório. Então perceba que eu quero copiar o conteúdo desse arquivo aqui, ó, teste1.txt, quero copiar o conteúdo para dentro desse outro arquivo. Posso utilizar o cp também, pegando o conteúdo desse arquivo e colocando
aqui nesse segundo, no teste2.txt. Tá? Então, ele copia o conteúdo de um arquivo para o outro através desse procedimento. Tá? Ele entende que aqui são dois arquivos e que você está querendo copiar o conteúdo daqui de dentro para cá. Diferente do que a gente viu no slide passado, que aqui a gente colocava um diretório, né? Que aí ele entende que você está copiando, gerando uma cópia desse arquivo e jogando para aquele diretório. Quando você não faz isso, quando você coloca dois nomes de arquivos aqui, ele entende que está copiando o conteúdo daqui de dentro e jogando para esse. Para copiar um diretório inteiro, né, para outro diretório, eu quero copiar todo o conteúdo lá, os arquivos de um diretório para outro diretório, como se fosse fazer um backup, né? Para copiar um diretório inteiro, passe esse sinalizador aqui, ó, cp, né? E aí você adiciona "-r", antes de digitar o diretório de origem, seguido pelo diretório de destino. Olha, toma nota disso, tá? Então, cp, que é para copiar, "-r", então coloca aqui o diretório, aqui o diretório de origem, de onde está o arquivo, ó, home, Marcel, documento, trabalhos. Lá dentro tem um arquivo lá txt, né? Ou outros documentos ainda. Pode ter vários documentos. E aí, quando eu dou um espaço e coloco aqui outro diretório, ó, home, Marcel, modelos, ele vai gerar, né, vai copiar todos os documentos que estavam nesse diretório e vai jogar para dentro desse diretório aqui. É isso que ele está fazendo, tá bom? Então é importante você anotar, mais importante ainda é você testar, abrir o seu terminal, fazer alguns testes nesse sentido, tá bom? Para você ver na prática essa modificação. Continuando aqui, o MV, que é de mover, né? De move aqui, ó, move ou renomeia arquivos ou diretórios. Então, muito cuidado, porque o outro copiava, ficava duas cópias. Aqui ele vai mover mesmo de um lugar para o outro o arquivo. Então, basta digitar o MV seguido do nome do arquivo e do diretório. Então, ele é idêntico, a sintaxe, a estrutura é idêntica. O que muda aqui, ó, que é MV. Eu digo o nome do arquivo, vou movimentar esse arquivo teste1 aqui, .txt, para esse diretório. Então, ele vai trazer esse arquivo para esse diretório. Não vai ficar mais copiado como foi que a gente viu agora há pouco, que fica a cópia dos dois, tá? Aqui ele movimenta mesmo. O arquivo sai do diretório que ele está, atual, né, que você está acessando, e movimenta para esse outro diretório aqui. Você também pode usar o comando mv para renomear o arquivo. Então, ele também aceita renomear. Então, você coloca aqui mv. Aí eu estou acessando aqui esse arquivo, teste2.txt. E aí eu digo assim, ó, novo teste.txt, quer dizer que ele vai renomear esse arquivo, que antes tinha essa nomenclatura, para essa outra nomenclatura aqui. Tá bom? Então, tome nota, anota direitinho, faça os testes, tá? Que eu tenho certeza que vai dar certo e você vai ver na prática o resultado. Que mais? Vamos aqui falar do mkdir, né? Que é tipo maker, né? Makerdir, tipo criar diretório, tá? Então, permite criar um ou vários diretórios de uma só vez. Então, vamos supor que eu estou aqui na pasta documentos, né? Dentro de trabalhos, e eu falei, vou criar mais um diretório aqui dentro. Então, mkdir aqui, e aí relatórios. Então, ele vai criar um diretório chamado relatórios dentro de trabalhos, que está dentro de documentos. Então, simples assim, tá? Ele vai criar esse diretório aqui. Para criar um novo diretório chamado songs dentro de music, né, utilize esse comando. Você pode criar logo assim também, ó. Então, mkdir music/songs. Então, ele vai criar esse diretório dentro desse e esse que vai estar dentro do diretório atual que você está acessando. Tá? Pode criar assim também logo em conjunto. Tá? Da mesma forma que a gente já utilizou com outros comandos, como o cd, também você já pode entrar logo direto dentro das subpastas. Tá? Para excluir permanentemente um diretório, então aqui a gente criou, né, até aqui. Agora, para excluir, a gente utiliza esse rmdir, que é tipo de remove, né, de remover. Então, remover diretório, né, rmdir. Então, vamos supor que eu estou aqui em documentos, trabalhos. Acabei de adicionar relatórios, quero remover ele, rmdir. Então, ele vai remover esse diretório chamado relatórios, que eu acabei de criar aqui em cima. Então, aqui a gente cria e aqui a gente exclui um determinado diretório. Certinho? Mas tem também só o rm, tá? Sem ser o dir de diretório, né? Então, ele vai remover, tá? O rm aqui, ó, comando usado para excluir arquivos que estão dentro de um diretório. Isso apagará o arquivo permanentemente e não há como desfazer essa ação. Tá? Então, vamos supor que eu estou aqui em documentos, trabalhos, e coloquei ó, rm de remover, novo teste.txt. Então, ele vai excluir esse arquivo aqui que está dentro desse diretório. Para remover vários arquivos, digite o seguinte comando,
E aí a gente tem ó, o RM aqui de remover, aí aqui o nome do arquivo 1, né? Aí espaço, nome do arquivo 2, espaço, nome do arquivo 3, então ele vai remover todo mundo aqui em lote, vai fazer uma remoção de todos esses arquivos que foram mencionados aqui. Tá tudo bem? Beleza? Então, não confundir o RM, que remove arquivos, do rmdir, que remove diretórios. Vamos para mais um. É o nosso último comando aqui, que é o sudo, que é um dos mais importantes para que você, que corresponde, né, a super user do, né, que é o super usuário, né? O sudo é um dos comandos básicos mais populares do Linux que permite executar tarefas que exigem permissões administrativas. Então, são tarefas que precisam de um perfil de administrador do sistema, né, do root aqui, ó, como root. Então, você utiliza o sudo, tá? Sudo e aí vem o restante dos comandos que nós acabamos de ver, ou outros comandos, né, que exigem ali permissões de administrador. Ao usar o sudo, o sistema solicitará que os usuários se autentiquem, então você vai colocar a sua senha, né? Em seguida o sistema Linux registrará, né, um registro da data e hora, né, como um rastreador. Ele vai registrar aquela ação que foi desempenhada ali dentro do sistema, que depois você consegue resgatar, ou ter o log ali de todas as ações, tá? Por padrão, todo usuário root pode executar comandos sudos por 15 minutos, ou por sessão aqui. Tá bom? Então essas são as informações mais importantes. Trouxe aqui alguns comandos, tá? Claro que tem muitos outros. Vou deixar aqui na descrição o link para você acessar os demais comandos. Informações para acesso aos materiais como slides, os PDFs, apostilas da área de informática. Também está aqui, tá? No Plano Aluno Master, faço convite para você participar. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, porque toda semana a gente está trazendo conteúdo novo por aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau!